Boa noite, aqui é a Michele. Hoje na nossa live a gente vai falar como ter tempo de qualidade com os filhos. E a minha convidada é a Cris, uma mentoranda minha, que vai vir compartilhar com vocês como que foi esse processo dela junto das filhas. Vou anexar aqui o título. Ai, que bom, já temos aqui pessoas conosco. Bem-vinda, Janale, boa noite. Não estou conseguindo colocar, fixar o comentário não, o título. Ei, Cris, que bom, Michele, Luiz, todos aqui. A gente já vai começar. Vou tentar fixar aqui o comentário, vamos ver. Como ter tempo de qualidade com os filhos. Fixar comentário. E prontinho, a Cris já tá aqui. Já eu chamo pra gente conversar sobre isso. E é tão bacana, né? Porque muitas vezes a gente não entende que não existe fórmula mágica, que não adianta passar para você todas as ferramentas de disciplina positiva e te direcionar, ficar ali, faz isso, faz aquilo. Porque quem conhece a sua família é você, né? Quem conhece a sua dinâmica familiar é você. A especialista no seu filho é você, mãe. Né? Então só você tem essa chave. O que eu posso fazer é elucidar para que o processo ele ocorra de uma maneira mais efetiva, mais amorosa, né? De modo que nutra as necessidades do seu filho, nutra as suas necessidades e todos saiam bem felizes, né? Apesar de todas as pedras que a gente vai encontrar aí nesse caminho. E o que eu quero falar com vocês é o seguinte: a Cris teve um processo maravilhoso, né? Não só, né, pós-mentoria, mas ela é uma mulher que sempre está se superando, né? Ela entendeu a potência da sua maternidade e ela sabe que o poder está ali nas mãos dela e como ela ajusta isso, né? E como que ela conseguiu, de fato, ter tempo de qualidade com as meninas. Ela tem 2 filhas e é sobre isso que ela vai contar aqui pra gente, né? E ter tempo de qualidade com os filhos não é um bicho de 7 cabeças. Você não precisa ficar ali 2 horas sentado com as crianças todos os dias. Sobre isso que a gente vai ver, tá? Peço desculpa que eu tô bem chata, né? Vocês devem estar vendo aqui. Eu tô com... Tô não, já melhorei, né? Mas eu tô com ressaca de dor de cabeça, enxaqueca, por fadiga mesmo, por noite mal dormida. E aí eu fico bem chadinha. Vamos ver aqui. Vou chamar a Cris para conversar com a gente. A Cris do Artigo de Mãe, que inclui a alegria de fazer um curso com ela, que aprendi a fazer cada bolinho gostoso aqui para as crianças. Muito bom. Ei, ei! Ei, Boa noite! boa noite. Tá dando para me ouvir bem? Muito, tô te ouvindo muito bem. Seja muito Então tá bem-vinda. bom. Fico Botei o muito fone feliz aqui para ver se. se fica melhor. As crianças estão por aí também soltinhas, né? Aqui também. Então. Aqui também. E, Cris, eu quero te agradecer por ter aceito o convite, por abrir seu coração, mostrar sua vulnerabilidade para que outras mulheres encontrem na sua história um paralelo para a história dela. Onde? E De vez em quando eu vou virar aqui, porque é um sem ou outro problema, aparecendo. casa com criança é assim. E que elas também possam encontrar força dentro delas, assim como você vem todos os dias encontrando, né? Porque Uhum, eu falo que estava tudo aí dentro e de repente, assim, ó, né? Floresceu de uma maneira exatamente.
linda, e como você vem assim florescendo a cada dia. Eu falo que eu tive orgulho de fazer parte do seu processo, mas eu também venho aprendendo muito com ele, venho aprendendo muito com você, não só naquela época, mas diariamente, né? É, eu recebi um convite também, gente, da Cris para fazer uma aula para o seu curso, né? A Cris é confeiteira, Isso. daqui a pouco ela vai se apresentar. E eu fiz uma aula para ela, para o curso dela, para falar justamente sobre essas questões, né? De como conciliar a Exatamente. maternidade e empreendedorismo e como ter tempo para as crianças nesse meio tempo, Exatamente. em meio a tantas coisas aí de se fazer em meio a tantas coisas de fazer. E eu falo que eu venho aprendendo muito, né, com você também. Então eu te agradeço por abrir seu coração, por mostrar que nós podemos ser vulneráveis e que é tão importante para os nossos filhos sermos íntegras, né? Como que a gente vai ensinar integridade para eles se a gente não abre o coração, né? E não Exatamente. ali na mesa o que eles precisam saber sobre nós, porque nós somos humanas como eles também, não é verdade? Então, queria que você se apresentasse. Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Muito obrigada, Mi. Eu tô nervosa. Que isso? Tô nervosa, vamos Você tá lá. em casa? Assim, bem, então me apresentar, né? Eu sou a Cris, Cristiane. Quando eu falo Cristiane, quem nunca escutou antes, fala, uai, É quem é? estranho? Porque hoje em dia para todo mundo é Cris, né? Mas é engraçado porque da parte da minha família, para todo mundo é Cristiane. Então, assim, eles não têm o hábito de me chamar de Cris. Mas da vida adulta para frente, para todo mundo é Cris. Mas eu sou a Cris. Eu sou casada, tenho 2 filhas, a Alice. A Alice está com 5 anos e meio e a Maria vai fazer 3 anos daqui a pouco, né? E eu sou confeiteira. A Maria acordou, ela estava dormindo, acordou, Então, tá você já vindo chorando. Daqui a pouco ela aparece aqui. Peraí, deixa eu só pegar ela. Vem cá, filha. Vem cá. E hoje eu tô sozinha com elas aqui, então tudo bem. a gente vai administrando aqui. Pode deitar. E aí, então eu sou confeiteira e é exatamente isso. Eu lido com essa rotina de casa, de ser mãe, de ser confeiteira, né, de empreender em casa e da rotina completa. Que a gente sabe, né, como não só como dona de casa, mas como mulher nos tempos de hoje, é isso que a gente precisa, né, se virar nos 30 e fazer tudo. E realmente eu cheguei num ponto de ter 2 filhas e não saber lidar com isso, não saber lidar com tudo isso, porque eu queria ter eficiência em tudo e eu não estava tendo eficiência em nada. E tudo bem também, né, Cris? Não dá conta de tudo. É o que eu sempre falo aqui. Tudo Tem bem, que dar conta de tudo. Aqui, ó, Janaína. Ai, peraí, caiu tudo. Linda, aqui também é assim, Cris. Ai, e é assim a nossa... caiu tudo aqui. Ops! E é assim, exatamente, tudo bem. O problema que eu passei maior foi até eu perceber que estava tudo bem eu não dar conta de tudo. Eu acho que essa é a virada de chave, porque o problema não é a gente ter que fazer um monte de coisa. É claro que a gente fica cansada, esgotada, mas quando a gente continua nessa busca e a gente não sabe bem para onde tem que ir, porque tá tudo meio ruim, aí isso é pesado, porque a gente se vê assim frustrada, né? Então, assim, é difícil. O que você quer, minha filha? Você quer água? Deita aqui. Acordou. Você quer ir lá na sala? Ai, desculpa. Não tem que pedir desculpa, não. Tem lugar melhor do que Fala, colo de... meu amor. Que foi? Quer descer? Quer descer, filha? Oi. Você quer acolher ela Mas um sabe... pouquinho? Você sabe o que é? Ela pode ser? Dá uns 5 minutos só pra ela. Sim, Só pra ela acalmar. Você. Eu vou conversando Tá com o bom. pessoal e já te chamo de novo, tá? Tá bom. Aí como que é? Eu fecho aqui? Eu aperto no X? Eu te chamo daqui a pouquinho.
vou Olha, fechar aqui, aí você me chama beijo. daqui a pouco. Tchau. Tchau, tchau. E é assim, né, gente? Vida de mãe é exatamente assim. E aí, quando a gente fala, né, em ter tempo de qualidade para as crianças, né, para os nossos filhos, a gente pensa erroneamente que é preciso ficar ali sentado 2 horas com eles, né, todos os dias, ou 1 hora todos os dias, brincando com eles, né? E nessa dança da vida, né, que a gente está ali numa roda viva de precisa se fazer algumas coisas e até a gente se tocar que esse precisar, ele não tá ali junto, né, agarradinho com eu tenho que, porque existem prioridades, né, e a maior delas é a nossa saúde mental, né? Até essa ficha cair, nossa, quantas vezes eu acolhi mães, quantas vezes eu escutei de mães que chegam no final do dia, elas estão assim, extremamente culpadas, né? Porque não conseguiram ficar com as crianças. A Cris, por exemplo, ela trabalha em casa e ela sai para fazer as entregas, né, dos produtos. Ela trabalha também com as mentorias, né, de confeitaria, com os cursos, enfim. Então, ela tá dentro de casa e tá fora de casa e o tempo todo com as crianças ali também. E esse ter que dar conta de tudo, né, coloca no mesmo pacote uma mulher para uma série de tarefas. E o dia só tem 24 horas, sendo que 8 delas nós deveríamos passar dormindo, né? Pelo menos 8 delas. Então, o que é que nos sobra, né? E aliar, né, a, as nossas necessidades, as nossas prioridades a esse tempo de qualidade, nem sempre é muito fácil. E aí vocês me perguntam, como conseguir então, Michelle, ter um tempo de qualidade para criança? Primeiro, a gente tem que entender uma coisa. Tempo de qualidade com a criança não é a mesma coisa que ficar 2 horas, ficar 1 hora inteira, né? A qualidade e a quantidade são diferentes, né? Eu posso ficar 3 horas ali com a criança sentada, tá, montando bloquinho, e aqui no celular, e preocupada com a campainha que vai chamar, porque a gente está esperando um cliente, ou olhando no relógio porque tem um bolo assando, ou um feijão cozinhando, ou ai, que rápido, acabe-se logo, vamos colocar essa criança para dormir, que eu preciso descansar, que amanhã, 6 horas da manhã, eu tenho que estar no trabalho, né? Então é bem diferente. Como o próprio nome diz, o que está em jogo aí é a qualidade, né? Quanto seu está sendo entregue para o seu filho, né? Quanto seu está disponível para ele? Há uma disponibilidade aí, né? Eu falo muito em disponibilidade emocional, e disponibilidade emocional é estar inteira. Tem inteireza nessa entrega? Tem presença nessa entrega? E às vezes fica muito clichê falar, ai, tem olho no olho, você tá ali presente, atenciosa. Mas é exatamente isso. É se permitir ser criança de novo, para estar com seu filho de igual para igual, né? Ele quer o pai, ele quer a mãe dele ali inteiro com ele, e a criança não é boba, ela entende, né, a sua intenção, então você precisa estar intencionalmente com essa criança, né, conectada de fato, presente, né, e se doando de verdade para ela, no intuito de, claro, né, atender essa necessidade que é vital para ela, mas que bom é e como genuíno fica essa sua entrega para o seu filho se você está ali de verdade, né? E aí eu brinco muito, brinco não, aí eu falo sério, né, aliás. Aí eu falo muito que é necessário a gente chamar a nossa criança para jogo, né? Por isso que o autoconhecimento é tão importante, por isso que o nosso educar é um constante se autoeducar. Porque às vezes lá na minha infância eu fui tão tolhida, né? Eu fui tão silenciada que eu não consigo, que a minha criatividade ficou aprisionada. Então o que eu tenho que fazer? Chamar a minha criança interior para jogo, né? Respira fundo, se conecta lá com a sua infância. O que você gostava de fazer lá na sua infância? Né? Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito de colorir, de escrever, de desenhar. Então, essa é uma brincadeira
que flui muito com as crianças, porque eles gostam, né? É uma brincadeira que eu gosto e que eu consigo ficar ali um bom tempo com eles. Ah, Michelle, mas eu não tenho um bom tempo para ficar, eu tenho pouco tempo. Esse pouco tempo pode ser bom também, né? Hoje eu tive um dia muito atribulado, porque eu já acordei com enxaqueca, já acordei muito indisponível. E quem me segue mais tempo sabe que os meus filhos não são os melhores, né? Não são os bons de cama, eles dormem pouco. E eu fico muito cansado porque eu demando, né? Eu tenho uma necessidade grande de dormir e é uma necessidade que não é de 8 horas, né? Eu descobri lá desde a adolescência, minha mãe me levou no médico para saber porque eu dormia tanto, que eu era preguiçosa. Aí o médico falou, não, ela tem uma necessidade maior de dormir, é uma necessidade dela, ela precisa ser atendida nessa necessidade. Então, depois da maternidade, lógico, né, que essa minha necessidade, ela já não vem sendo atendida há muito tempo. E aí é importante a gente saber parar também, né? Saber se pausar para poder dar para o outro. E como que é importante, igual tá falando com a Cris voltou, já vou chamá-la, a nossa integridade. Como a gente vai ensinar de integridade para o nosso filho, de limites para o nosso filho, se a gente não coloca os nossos limites, né? Se a gente não é íntegra, não é verdadeira e falar, hoje eu não estou bem, agora eu não consigo estar para você, com você, mas vamos combinar que tal domingo, tal hora, né? Exatamente, Janália, a pausa é importante. Então, vamos pensar nisso. Eu vou chamar de novo a Cris aqui para a gente conversar, continuar o nosso bate-papo, porque eu quero que ela conte para vocês como que ela encontrou isso, sabe? Como que ela percebeu, né? Tô falando aqui, Cris, tá tudo bem com a Maria? Tá. Quando ela acorda, ela precisa de um tempo. Precisa de um tempo de acolhimento, né? Aqui em casa. É. Ah, o Elison entrou, obrigada por estar aqui também. Então, eu estava falando com o pessoal como que é importante a gente ser íntegra, ser verdadeira, né? Como que a gente vai ensinar para os nossos filhos sobre honestidade emocional se nós não somos honestas com eles o suficiente para que eles entendam, né, que é importante ser e que o meu limite ele precisa e ele merece ser respeitado, assim como o dele também, né? Então, eu não posso agora, ou eu tenho prioridade agora, ou eu preciso trabalhar. É uma forma de elucidar também para a criança que ela pode e que ela deve e que ela tem um espaço emocionalmente seguro para colocar os próprios limites, né? E eu estava falando da importância de ter esse tempo de qualidade com a criança, né? Que não tem nada a ver com qualidade, de chamar a nossa criança interior para jogo. Daí o nosso autoconhecimento, a nossa disposição em olhar para a nossa história e se conectar com a nossa infância. Exatamente. Né? E literalmente acolher a nossa criança interior é importante. E aí, Cris, diante disso tudo, a gente vai falar daqui a pouco sobre o seu processo. Eu queria que você falasse como que era o seu tempo de qualidade antes, se você tinha, né, um tempo de qualidade com as crianças, com as meninas, antes da mentoria. Como que você se via em relação a esse aspecto? Então, antes da gente começar com a mentoria, né, com toda essa troca mesmo, eu tinha só a Alice. Então, a Alice ainda estava pequena, então, assim, era um universo completamente diferente, era um universo ideal. Ela tinha as questões dela, ela tinha a questão do sono, que a Alice até quase um ano ela não dormia, ela só dormia se tivesse mamando. Então, assim, era muito desgastante para mim, mas, de modo geral, a convivência enquanto ela estava acordada, era assim, tudo que eu vi nos livros estava materializando ali, estava ok, né? E aí a confeitaria começou a tomar um tamanho maior na minha vida, outras demandas também eu tive, questões familiares também começaram a envolver, e aí a demanda dela como criança já começou a ser uma demanda que eu já não estava conseguindo conciliar. Não por culpa dela ou pela forma como ela reagia, porque ela estava sendo criança. Mas eu já não estava sabendo lidar com aquilo, porque eu comecei a ter várias outras demandas
e isso tudo começou a interferir. Então, eu já não estava conseguindo simplesmente ser a mãe de revista, ser a mãe de um livro, né? Seguir o roteiro básico ali. Isso eu já não estava Exatamente. conseguindo. Sim, E e as aí, crianças isso de começou. revista não existem, né, Cris? É o que eu falo. Não, não, O que aparece definitivamente. aqui é só aquilo que eu quero mostrar. Aquilo que me convém Exatamente. mostrar. É um viés muito perfeitinho, né? Uhum, uhum. E essa E aí a gente não vulnerabilidade, pode se basear. não pode. E essa infalibilidade também, ela não existe, né? Sim. Nós Uhum. somos falíveis, nós somos humanas, nós precisamos descansar. Eu ainda há pouco estava falando, né, da enxaqueca que eu estava hoje e que você também, né? E a gente, eu falo que fica na nossa cara, né? Porque quando você me falou que você estava com enxaqueca, né? Eu até te falei, então vamos remarcar. Você falou assim, não, agora eu tô bem. A gente fica inchada, né? A gente não Fica, ficaria fica. bem Eu tô inchada. aqui, ó, cheio de bolsa no olho, meti corretivo aqui na cara para poder. Parece que a gente acabou de acordar. Que bom seria Exatamente, exatamente. se estivesse acabado de acordar. Também passei Então, assim, eu tinha como essa. Eu tinha. criança. Pode falar. Se a Tá gente cortando muito para mim. escreve aqui nos comentários para mim. Mi, tá travando. Acho Hum? que eu vou iniciar novamente aqui. O que vocês acham? Tá Tá travando travando para você, bastante. Cris? Tá, e eu não sei se eu que tô travada ou se é você. Aí eu não sei, mas pra Não, é mim tá porque você travado. parou. Você parou aqui para mim. Agora você voltou, mas ainda tá travando um pouco. Tá? Então Aí vamos, agora vamos parece que tentar tá um indo. pouquinho isso aqui. E aí fala pra gente como que foi essa questão, né? Aumentaram-se as demandas e Isso. chegou-se uma Aí aumentou criança. as demandas e aí eu cheguei, pois é. Aí quando eu comecei a tentar assim, a colocar a minha rotina de novo, a tentar assim, estabelecer uma relação mais tranquila com a Alice, aí veio a Maria. Aí veio a gravidez, e aí foi um ano muito difícil, assim, para nós aqui como família, a gente passou um ano muito difícil financeiramente, inclusive. Então, foi assim, muito complicado mesmo. Mas, né, graças a Deus, mesmo com barrigão, saía para trabalhar, o Einer também, né, meu esposo, saía para fazer como dava, né, para trazer dinheiro para casa, e foi um ano assim muito sofrido para nós. E aí, juntando com tudo isso, a gente também tinha que dar atenção para Alice. Então, assim, cada vez mais foi ficando difícil gerir uma criança numa situação problemática que era que a gente vivia. E aí, quando veio a Maria, a Alice sentiu muito. Foi uma semana de amor, foi uma semana assim de completa felicidade. E aí as E suas vou te falar que foi uns. pessoais, né? Hã? Fala de novo. Travou para mim. Fala de novo. E essa internet não está nos ajudando hoje, Porque travou, agora voltou. Não, né? Então, assim, aí foi uma semana de paz, foi uma semana de amor pela irmã, e aí foi uns 3 a 4 meses de guerra comigo.
E aí foi o que ficou mais difícil ainda, porque eu tinha que atender a Maria, que tinha uma demanda total, né, 100%, porque era uma recém-nascida, e a Alice que, assim, se voltou completamente contra eu, a Maria, ela não podia chegar perto da Maria que ela batia, ela não podia chegar perto de mim que ela me batia, ela me mordia, ela fincava as unhas, e foi, assim, uma reação muito, muito agressiva dela. A Maria roubou o espaço dela, né? Exatamente. Até eu Falou. conseguir até eu conseguir processar isso e conseguir passar essa fase, porque eu também não podia punir ela, porque eu sabia que ela estava passando por uma situação difícil, mas eu também não sabia o que fazer. E aí foi mais ou menos um pouco depois disso que a gente começou a conversar mais sobre o maternar, sobre tudo que você já vinha, né, trazendo de informação nesse sentido, da disciplina positiva, e que você foi começando, né, a me orientar nesse sentido. E aí eu já vinha também desde a gravidez da Alice, que eu já estudava um pouco sobre como criar filhos, porque eu sabia ser filha, mas não sabia ser mãe. Eu sabia mais ou menos o que eu queria fazer, mas eu não sabia como que era uma criança, desde que nasce, como é que ia funcionar, como é que não ia, temperamento, não sabia nada. Então eu já buscava assim algumas informações, mas vivenciar ali na prática, ter ali o desafio na cara, ali todo dia te batendo, é complicado. E então, assim, foi até chegar no processo de falar, bem, aqui eu preciso agir, aqui eu preciso fazer alguma coisa, porque do jeito que eu tô fazendo não tá dando certo. Ainda hoje a gente bate muito, né, na ponta de faca, mas a gente já tá, assim, caminhando melhor. Mas é Até. constante aprendizado, né? É um caminhar Total, total. constante, uma decisão diária, né, Cris? É aquilo que a gente É. sempre falando, assim. Não existe fórmula pronta, né? Uhum, exatamente. É muito mais sobre nós do que sobre os nossos filhos, né? Isso. E sobre como que a gente E, conduz isso aí. E isso completamente, porque é muito engraçado, porque eu vejo muito da reação da Alice no meu comportamento de criança, no comportamento da minha irmã de criança. As duas aqui, a Alice e a Maria, elas se comportam como crianças, como eu e minha irmã se comportava, sabe? Como a gente vivia. São crianças. Só que a reação que eu tinha da minha mãe, né, do meu pai em relação ao nosso comportamento era uma reação, na maior parte das vezes, agressiva, né, com algum tipo de agressividade, seja verbal, física, enfim. E não chega nem a ser não é nem uma decisão diária, mas é uma decisão a cada circunstância. Porque a cada momento que a gente é colocado à prova, é imediato. Vem a reação que a minha mãe teria, que meu pai teria lá, né, que tiveram, né, lá na minha época, e é como se fosse assim uma explosão. Elas estão agindo como eu agi estava errado, porque eu fui punida, então eu tenho que punir. E É um assim, é num gatilho flash, emocional muito na hora, forte, na hora, porque te na hora. conecta com o que você conhece, te conecta com aquilo que é confortável para você, né? E Uhum. aí, para E é transformar confortável no isso, sentido negativo, né? Porque sim, é confortável porque tá aqui, eu já sei como lidar com essa é porque é seu situação. modo automático de agir, né? Exatamente, E aí, por isso que eu exatamente. falo, né? Que o seu processo é muito bonito, por causa de tudo que você vem vivenciando, e também porque há um compromisso diário, né? De você, diário e constante, de você decidir fazer de uma Sim, maneira que você sonha, que você espera que você isso, faça, né? Eu não falo isso. que não só diferente dos nossos pais, mas quando a gente fala diferente, parece que quer dizer que foi ruim. Não, não é porque foi ruim, é porque você teve Uhum, a decisão. Agora você é adulta da uhum. relação, você pode conduzir essa Sim, relação de uma maneira mais amorosa. E aí, conta pra mim, né? Embora eu já saiba, mas assim, né? As pessoas que estão aqui, conta como que houve essa virada da chavinha, né? Dessa necessidade, aliás, dessa clareza de que é mais sobre você do que sobre seu filho, e também uhum, se houve alguma mudança, né? Nessa pós-troca nossa, nessa uhum. pós-mentoria, da sua relação com as meninas. Porque aí já é Para madura, mim, né?
Para mim, o principal, e assim, foi principalmente depois da chegada da Maria também, porque aí são duas criaturas diferentes, com idades diferentes, com demandas diferentes, e eu sou uma só, o Einer é um só, e a gente não dá conta. Ele brinca comigo, ele fala, a gente tem que ter, no máximo, 2 filhos, que é um para cada pai, né? Um para mãe e um para o pai. Se tiver mais de 2, a gente já sai perdendo. Você não tem braço para segurar. Ótimo! Mas assim, é brincadeira, né? Mas assim, então assim, depois com as duas, o desafio mais que dobrou. Mas para mim, o ponto principal, né, que me fez assim sair da leitura, sair da fantasia da maternidade ideal, linda, foi quando, porque algumas vezes eu bati na Alice, dei umas palmadas nela. Ela pequena, menor, agora ela vai fazer 5, tá com 5,5. Eu dei umas palmadas nela. Deve contar em uma mão. Dei. Não me orgulho disso, mas dei. Por conta desse impulso meu. E aí, quando eu cheguei no ponto de... Nossa, quantas vezes que eu sentei para chorar por causa disso? Misericórdia. Por causa disso e por causa desse impulso. Eu já tive, assim, choro convulsivo, de chorar, porque aquilo me consumia, essa reação automática. E... quando eu cheguei no ponto de cair em consciência e falar, eu não quero agir dessa forma, eu não quero bater. E não é nem só porque o bater não resolve. Não, porque isso todo mundo já sabe, bater não resolve. Se resolvesse, todo mundo apanhar, estava feliz. Mesmo com aquela coisa de, mas eu apanhei a vida toda e sou do jeito que eu sou. Eu também apanhei a vida toda. Apanhei de espada de São Jorge, cabo de vassoura, de chinelo, o que foi, sou desse jeito. Ok, mas podia ter sido diferente? Podia, porque eu ganhei mais com o exemplo que a minha mãe me deu em várias outras situações do que necessariamente da forma como ela me bateu. Então, assim, mas foi a forma como ela entendeu que era correto de fazer, a forma como ela... E hoje ainda, eu entendo porque, às vezes, quando as meninas me colocam numa situação de explosão, a sensação que eu tenho é que eu vou explodir. Eu tenho que, sabe, eu tenho que botar pra fora. E a vontade que eu tenho é de socar alguma coisa. Então eu entendo que, no caso dela, socava eu mesmo, né? Entendi. Então, e assim... é engraçado como que a gente acaba, né? A gente acaba banalizando esse bater, né? Sim. Porque sim. Durante muito tempo... Meninas, venham aqui. Essa foi a forma correta de educar, né, Cris? Porque sim. não viam outra forma. Né? Porque, quer dizer, se apanha, aí você pensa, bem, doeu, não quero mais apanhar. Só que você não aprende a lição, você aprende que você tem que fazer escondido, que você tem que fazer de uma forma que você não vai ser pego, porque aí você não apanha. Você está passando outra mensagem. Sim. E aí, o que aconteceu na sua relação com as meninas? Então, quando eu percebi que eu estava caminhando nesse sentido, eu falei, eu não quero isso mais. Então, o primeiro passo foi esse, de perceber que eu não queria reproduzir esse padrão. Eu não queria. E aí eu precisava de ajuda, porque só o conhecimento... Porque, óbvio, lendo todo o material na internet, eu já tinha consciência de que elas estavam agindo da forma A ou B, que isso é normal, que eu tenho que reagir dessa outra forma, só que isso não estava me bastando. E aí foi quando, né, eu fiz o curso lá do WhatsApp, que você me colocou lá no... que era o grupo, né, de mentoria mesmo, que tinha as mensagens diárias e essa mentoria em grupo. Então, assim, ali tinha as atividades, tinha as orientações. A ajuda direta foi fundamental para mim. Porque, como eu falei, desde que eu fiquei grávida da Alice, então, lá 6 anos atrás, desde lá, eu já pesquisava sobre disciplina positiva, né, sobre educação com afeto. Todo esse processo eu já estava absorvendo isso. Só que vivenciar, eu não conseguia aplicar na prática sozinha. Então, o primeiro ponto para mim decisivo foi perceber que eu estava reproduzindo o padrão como eu fui criada. E isso eu comecei a perceber esse padrão, não foi nem só pelo bater. Não foi pelas vezes que eu dei uma palmada na Alice, não foi. Foi pelas vezes que ela chorou e eu não consegui dar afeto para ela.
Foi pelas vezes que ela me chamou e eu não consegui olhar para ela com carinho. Foi pelas vezes que eu reproduzi o olhar que a minha mãe reproduzia para mim, de repreensão. E naquele momento, eu sei, por tudo que eu li, que eu precisava dar um abraço, que eu precisava acolher. Então, esse movimento da falta do afeto, que eu não consegui entregar, isso me doeu mais até do que... Porque a palmada passa e ela me questiona. Às vezes ela me questiona, porque ela lembra. A última vez que eu dei uma palmada na Alice, acho que ela não tinha 3 anos, porque foi nessa fase, entre a Alice e a Maria, entre a Maria, né, foi esse começo da Maria, que foi muito difícil para mim. E aí, às vezes, sobrava palmada mesmo. Então, foi ali entre 2 e 3 anos. Mas ela lembra. Às vezes, ela para e, por que você me bateu aquela vez? Sabe? Ela tem essa memória. E olha, E aí, né? Essa conexão de vocês hoje. Ela se sente segura para te fazer uma pergunta, né? Desse porte, porque é uma pergunta robusta. E aí você fala o que? Porque você mereceu? De novo. Exatamente. Eu não posso falar porque você mereceu. Não, é porque eu não soube lidar com a situação. Então, assim, hoje eu tenho muita tranquilidade para dizer. Então, os pontos para mim, né, que até para quem está acompanhando a gente, para perceber, porque às vezes às vezes não, isso com certeza se reproduz em várias famílias, né? Então, primeiro foi esse movimento de entender que assim como eu em algum momento precisei de afeto e não tive, elas precisam de afeto e às vezes eu não sou capaz de dar. Por que eu não sou capaz de dar? Porque eu não quero? Porque às vezes, realmente, às vezes eu tô muito nervosa aqui, muito agitada, e elas vêm e eu falo, agora eu preciso de um momento, eu não posso te dar atenção agora. Eu falo com elas. Porque na hora ali eu não posso. Então, se eu for abrir minha boca para falar, eu vou vomitar. Né? Vou vomitar bobagem. Então, eu peço um tempo para elas. Então, a gente tem essa troca. Mas então eu percebi que eu não estava sendo capaz de atender a demanda emocional delas, e o que estava me afetando era a forma como eu fui tratada. Depois tinha a explosão através da palmada, né, do castigo, de ser agressiva mesmo na forma de falar. E aí, nesse movimento, eu aceitei que apesar de eu já ter algum conhecimento, eu não estava sendo capaz de aplicar sozinha. E que isso não me diminuía como mãe. Porque a falta, o meu atraso, né, vou dizer assim, a minha demora, não atraso, a minha demora em procurar ajuda ou em aceitar ajuda externa, uma ajuda, por exemplo, a sua, né, que foi ativa, Cris, faça isso, Cris, faça aquilo, Cris, me fala tal coisa. E por muito tempo me colocou num lugar que eu era menos mãe, menos capaz, que eu não posso abrir minha boca para falar desse problema, porque senão o que as pessoas vão achar. E aí, quando eu comecei a quebrar essa barreira dentro de mim, porque não é uma barreira externa, é uma barreira minha. Eu não sou menos capaz. Eu não posso, as pessoas não têm direito de apontar o dedo para minha casa, para as minhas filhas, para mim, para dizer que eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu não fiz tal coisa com as minhas filhas. Então, eu precisei quebrar essa barreira, entendeu? E aceitar que, isso assim, porque são as vozes da nossa cabeça, né? Eu falo que são as vozes internas. Exatamente. Que ficam aqui maltratando a gente mesmo. E aí, quando eu quebrei essa barreira, eu aceitei isso. Exatamente. Exatamente. Porque aí você se sente menos, porque isso... Aí eu me sentia menos mãe, menos capaz, menos mulher, menos capaz de novo, sabe? Menos tudo, porque eu não estava conseguindo lidar com aquela situação sozinha. E aí, muito discretamente, a gente começou a conversar. Quanto tempo que você vinha falando comigo? Olha, quanto tempo que foi até eu entrar no grupo de mentoria, até a gente ter uma conversa mais ativa, porque eu fui quebrando, isso foi um processo. Mas tudo isso me ajudou a chegar onde que eu tô, que é num esforço diário, de fazer essas batalhas diárias mesmo, de vencer cada etapa diariamente. Mas foi mesmo esses pontos, essas viradas assim. No processo que eu estava, apesar de ter o conhecimento que eu tinha, eu não consegui fazer sozinha. Então eu acho assim, é muito importante que a gente consiga identificar que precisa desse apoio e se sinta seguro em confiar em outra pessoa. Porque isso é muito importante, você ter alguém em quem confiar. A sua vida, a sua intimidade, né, a sua relação com seus filhos, não é vergonha. Eu podia estar aqui falando só flores,
Entendeu? Mas assim, não é só flores, não é diariamente, não é, nunca foi. Tem os momentos de prazer, os momentos de alegria, né, de satisfação, mas não é o dia inteiro. Eu entendo. E sabe o que me deixa muito feliz, Cris? Que eu consegui construir um espaço, né? Com as minhas alunas, com as mentorandas, com as mães que me seguem, um espaço que elas entendem que não tem ninguém melhor, né? Elas não Não se tem. sentem mal por ver o que eu vivencio na minha casa, que outras mães, né, que já estão comigo, vivenciam na casa delas. Pelo contrário, elas se sentem acolhidas porque elas sabem que todas nós estamos em crescimento constante, em aprendizado constante, e que depende muito mais Exatamente. do nosso movimento do que do movimento da criança. Porque você imagina só, se nós, adultas, às vezes não conseguimos lidar com as nossas emoções, com as nossas explosões emocionais, como esperar isso de uma criança? Por que Exatamente. eu tenho que exigir isso do meu filho? Uhum, Né? Então, uhum. é o meu momento de tomar o meu papel, né? Tomar o meu papel de adulta da relação, é, é, de mãe e ser protagonista da minha maternidade para poder dar para eles o que eles precisam, né? E Exatamente. dar o que precisa não é dar o que quer, né? É bem diferente. E Uhum, aí, uhum. eu queria que você... Eu vou abrir uma pausinha aqui, só para perguntar se alguém tem alguma dúvida a respeito disso. Aí, se vocês tiverem, sim, tem gente falando, muita gente vai se identificar, e eu fico feliz de se identificar, né? Porque eu, graças a Deus, ainda bem, eu consegui construir aqui um espaço que cabe todo mundo, né? Sim, E é um espaço de que eu tô aqui e as outras mães estão aqui, não, a gente ir junto. E como é bom estar junto e aprender junto e exatamente. ensinar junto e ver que todas nós passamos pelos mesmos desafios. Né? A Laura Última fala muito disso. Mulheres se curam entre mulheres, mães se curam entre mães, porque nós vivemos os mesmos desafios, né? E que Exatamente. bom quando a gente encontra alguém que pode nos dar a mão. Eu falo que eu fico muito honrada em conhecer histórias, sabe? Em ter nas pessoas que abrem o coração para dividir comigo. Porque se vulnerabilizar é muito difícil, né? Às vezes dói, igual você disse. É derrubar padrões internos para aceitar, né? Uhum, O acesso do outro ali à sua intimidade, né? uhum, uhum. E aí, se alguém tiver dúvidas, por favor, coloque aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Conversar com a Cris é sempre muito gostoso, porque a gente sempre ri muito, né, Cris? Até nas mentorias a gente ri muito. A gente se diverte, a gente aprende. E assim, eu queria que vocês me falassem como que está um tempo de qualidade aí na casa de vocês com as crianças. Coloca aqui para mim. Vocês têm tempo de qualidade, né? Ou vocês têm um tempo com a criança, ou vocês não têm tempo nenhum. E sobretudo agora, né, Cris? Na Aham, quarentena, na que todas as pandemia. demandas se multiplicaram e toda Exatamente. eu falo que a nossa inabilidade, né? Porque nós fomos educados emocionalmente, isso está vindo muito à tona e a gente está tendo Muito. que se articular muito bem para conseguir gerenciar todas essas questões. E aí, É porque numa situação normal a gente fica assim ativamente com as crianças, o quê? 6 horas? Porque 10 horas elas estão dormindo, né? 8 a 10 horas elas estão dormindo, resta para a escola. Então, o nosso tempo ativo dessas 6 horas se tira hora de banho, hora de comer, hora de TV. E então, assim, sobra pouco para a gente testar, né, a nossa capacidade de gerir essas crianças. Agora é 24 horas por dia, porque nem o dormir não está indo, aqui também dormir é uma coisa que não né? existe, Pra né? quê? Pra É, quê? pra quê? Não Pra quê? precisa. Não precisa. Bobeira. Precisa ter energia, né? A gente não É. tem muita, né? Então, assim, e eu percebo, Cris, que você me fala se eu tô errada, tá? Que o seu processo de autoconhecimento associado à sua auto
autoobservação no que diz respeito às suas necessidades, a atender às suas necessidades, foi fundamental para você ter tempo de qualidade com as crianças, né? Porque foi sim, daí isso que veio a foi. sua disponibilidade emocional. Exatamente. Quando a Maria estava. Maria tinha mais de 6 meses, já estava assim, entre 6 meses e um ano. Foi quando eu aceitei que eu tinha que ir para terapia, porque era outra coisa que eu lutava também. Porque eu já vinha sofrendo com ansiedade, não tinha crises muito intensas, mas eu precisava de ajuda. Que sozinha também, apesar de ler, apesar de entender, saber os sintomas, eu não conseguia resolver sozinha. Mas eu sempre tive aquela coisa de que fazer terapia era coisa de doido. E assim, não no sentido pejorativo, mas assim, eu me senti assim, eu vou ser ainda menos capaz de gerir a minha própria vida se eu tiver que falar para alguém que eu tô tendo dificuldade. Então, Uma era assim, série, era ignorância mesmo. são uma série Então, de coisas, né, que a gente se fala, que a gente, de questões que nós colocamos como verdades pra gente, né, e que passam a ser, assim, extremamente taxativas no sentido de bloquear o nosso desenvolvimento mesmo, né? exatamente, exatamente. E aí foi quando. Mas aí eu. Nossa, menina, mas foi assim, muito tempo. Eu trabalhando isso dentro da minha cabeça. Minha irmã conversando muito comigo também, que ela até agora formou. Ela agora é mais nova psicóloga aí de 2020. Ai, que delícia. Formou, tá ótimo. E então ela vinha conversando, porque ela sabia também que era uma dificuldade para mim nesse sentido. E aí eu fui fazer terapia. E eu não tinha tempo para nada. Então tinha a Maria, que tinha menos de um ano, a Alice, que demandava um monte, a Alice na escola, eu com a confeitaria, tendo que fazer as coisas, e casa para arrumar, e roupa para lavar, e não tinha tempo para dormir, não tinha tempo para fazer nada. E aí, pelo amor de Deus, era aquela loucura. E aí a psicóloga, até depois eu parei de ir nessa psicóloga, porque, assim, não alinhei muito com ela, mas teve um negócio que ela falou pra mim, menina, que eu não esqueço, que foi libertador pra mim. Se você chegar aqui em casa hoje, você toma um susto, porque é brinquedo pra todo lado. As meninas saem lá pra sala pra comer e fica lá, fica uma bagunça, aí no final do dia eu vou lá, arrumo tudo. No dia seguinte, a mesma No coisa, e final do todo dia eu dia. falo a mesma coisa, todo dia essa bagunça. Mas assim, eu não perco mais o juízo por causa disso. E eu lembro que a psicóloga falou assim comigo: você viu a bagunça ali? Mas você tá cansada, né? Olha pra bagunça e fala assim: tudo bem, pode ficar aí, não vou me estressar. E ela falou: deixa a bagunça, deixa lá a sujeira, depois você vai, sabe? Falando nesse sentido. Prioridade, Então, né? exatamente. Ela falou de uma forma assim, mais lúdica, mas foi nesse sentido: estabelece o que é prioridade para você. E a partir daquele momento, eu comecei a fazer isso. Então, isso começou a me dar mais tempo para viver outras coisas. Porque hoje ainda, se você me perguntar, você tem tempo? Eu falo, não tenho, não tenho. Até outro dia eu estava conversando com meu marido, acho que foi esse final de semana, eu falei com ele, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, que eu estou fazendo curso lá em Portugal, eu estou com a confeitaria, eu estou fazendo encomenda de Natal, eu estou produzindo conteúdo para formação de confeiteira, eu tô fazendo, tem as crianças para olhar, tem a casa para arrumar, a comida para fazer, tudo. E quando eu paro se alguém me pergunta assim, e aí, como é que tá? Ah, tô tranquilo, pode falar, pode mandar. Porque hoje você tá tranquila, né, Cris? Não, Você mas assim, conseguiu aí eu percebi que eu tava prioridade. insana. Mas eu percebi que eu tava insana, porque eu comecei a me colocar numa situação que eu tava fazendo tanta coisa para minha satisfação pessoal, por exemplo, estudar. Não é pro resto da família, é para mim. E eu comecei a guardar essas coisas que são para mim numa caixinha como se fosse exclusividade minha, então eu deveria dedicar mais tempo pro resto do mundo. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, não, isso faz parte do nosso planejamento enquanto família, inclusive o meu estudo, né? É um planejamento nosso, profissional, né? Porque eu estou estudando para melhorar a minha questão profissional. Então, assim, eu não posso falar, não, eu sou Mulher Maravilha e vamos colocar mais coisa. Não, porque eu tenho que dormir, eu tenho que comer, Exatamente. eu tenho que, sabe? Então, assim, aí eu dei uma parada e falei, não, vamos reconfigurar. Mas, de modo geral,
a forma como eu tenho lidado, até eu falo muito isso aqui no Instagram para as meninas que me acompanham. Daqui a pouco, filha, deixa eu terminar de falar com a tia Michelle aqui. E aí, depois que eu falo muito isso para as meninas aqui no Instagram, principalmente quem tem filho, que eu tento colocar a minha rotina, inclusive nesse final de semana eu falei sobre isso, falei sobre ter liberdade, acho que foi no sábado que eu falei isso. Por quê? Hoje eu escolho a hora que eu vou trabalhar. E não é porque, não, nossa, a Cris está nadando no dinheiro, ela não